Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, da Pós TV 247 e dos canais amigos, Filosofia em Movimento, ABPS, Sejus e tantos outros canais que passam por aqui. Eu sou Carla Pavão. Um beijo grande, obrigada por estarmos juntos, juntas e juntos nesta jornada. Paz e Bem de hoje, ele foi muito inspirado porque no sábado, após as manifestações, quando eu voltava com uma amiga no Uber, o motorista, cujo nome não vou expor aqui, mas ele começou a conversa dizendo se a gente acreditava em religião e dizendo que do que ele estudou, ele não acreditava na religião protestante, porque lá eles falavam de Jesus de uma forma que para ele era muito estranho. E aí se desenrolou mais de 20 minutos de papo, mas com base nisso, eu fui buscar este livro aqui, eu vou ter que baixar os olhos para ler, tá, gente? O que é Religião, de Rubem Alves, porque o diálogo foi sobre isso. Então, aí veio a minha inspiração, e a partir disso, também nós temos, eu estou só anotando aqui, que eu já falei para vocês nesse texto, nós temos os aniversariantes dessa semana, no dia 2, Gandhi, no dia 3, Allan Kardec, então, acho que é uma forma de homenagear os dois. Vocês sabem, eu sou espírita, kardecista, né, faço parte do Sejus, e antes da gente começar, né, pedindo que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam nos canais, enfim, para o algoritmo subir. Quero outra crítica dele também, que as pessoas falam de espiritualidade, no nosso caso, ou de religião e pedem likes, né? Mas esses likes são em função dos algoritmos que nós pedimos para que esse trabalho de resistência se estenda e os compartilhamentos da mesma forma. Então, vamos lá. Eu vou ter que olhar para baixo um pouco, tá bom, gente? Então, ele vai dizer assim, Mahatma Gandhi, líder hindu, assassinado em 1948. Ah, esqueci de falar o principal. O título do capítulo é O Deus dos Oprimidos. Aí ele fala Martin Luther King, pastor protestante, assassinado em 1968. Oscar Ranulfo Romero, arcebispo católico, assassinado em 1980. E a partir disso ele vai dizer assim, muitos séculos atrás, bem antes do tempo de Cristo, surgiu entre os hebreus uma estranha estirpe de líderes religiosos, os profetas. E era justamente sobre isso que a pessoa do Uber dizia, que Jesus é um profeta e ele não acreditava nisso. Então vamos lá. Quem eram eles? Em geral, as pessoas pensam que profetas são videntes dotados de poderes especiais para prever o futuro sem muito o que dizer sobre o aqui e agora. Era outra crítica dele, de que esses profetas curam e dizem muito sobre o futuro. Então, o texto está se encaixando perfeitamente no contexto da conversa. Não sei se ele vai assistir, mas se ele estiver assistindo, é um beijo grande. E vamos lá, né? Vou aprender juntos. Nada mais distante da vocação do profeta hebreu, que se dedicava com paixão sem paralelo a ver, compreender, anunciar e denunciar o que ocorria em seu presente. Tanto assim que suas pregações estavam mais próximas de editoriais políticos de jornais que de meditações espirituais de gurus religiosos. Eles, pouco ou nada, se preocupavam com aquilo que vulgarmente consideramos como propriamente pertencente ao círculo do sagrado, o cultivo das experiências místicas, das atitudes piedosas e das celebrações cerimoniais. Esse não é o meu multiverso, como espírita a gente não tem nada disso, né? Mas vamos lá. Na verdade, boa parte de sua pregação era tomada pelo ataque às práticas religiosas dominantes em seus dias, patrocinadas e celebradas pela classe sacerdotal. E isso porque eles entendiam que o sagrado, a que davam o nome de vontade de Deus, tinha a ver fundamentalmente com a justiça e a misericórdia. Em suas bocas, tais palavras tinham um sentido político e social que todos entendiam. Para compreender o que dizia, não era necessário ser filósofo ou ser teólogo. Sua pregação estava colada à situação dos homens comuns.
Que situação era essa? Então, vamos entrar um pouquinho aqui na parte histórica, né? Então, vamos lá. O Estado crescia cada vez mais, tornando-se centralizado e concentrado nas mãos de uns poucos. Qualquer paralelo com a situação atual. E como sempre acontece, quando o poder de alguns aumenta, o poder de outros diminui. As pequenas comunidades rurais, que em outras épocas haviam sido o centro da vida do povo hebreu, se enfraqueciam em decorrência dos pesados impostos que sobre elas recaíam. De novo, estamos andando juntos, juntas e juntos. A fraqueza do povo crescia à medida em que se avolumava o poder dos exércitos, porque sem eles o Estado não subsiste. Os camponeses pobres tinham de vender suas propriedades, que eram então transformadas em latifúndios por um pequeno grupo de capitalistas urbanos. E é de tal situação que surgem os profetas como porta-vozes dos desgraçados da terra. Assim, quando pregavam a justiça, todos compreendiam que eles estavam exigindo o fim das práticas de opressão. Era necessário que a vida e a alegria fossem devolvidas aos pobres, aos sofredores, aos fracos, aos estrangeiros, aos órfãos e viúvas, enfim, a todos que se encontravam fora do círculo da riqueza e do poder. Isso me lembra que eu estou lendo, indicado pela Dora Encontre, o livro do Boaventura, que se chama O Fim do Império Cognitivo. Ela já fez boas palavras sobre isso. E justamente isso aqui encontra esse sentido dos profetas, né, estarem envoltos a favor daqueles que eram oprimidos. Neste livro sobre o fim do Império Cognitivo, o Boaventura vai falar de um novo olhar, né, para o Sul, para as coisas que são do Sul. Ele vai definir aquilo que é do Sul como aquilo que é das massas de oprimidos, das mulheres, enfim, dos órfãos, das viúvas, estrangeiros, das minorias do povo do campo. É muito interessante isso. Então, aqui, voltando ao texto, ele vai dizer o seguinte: instaurou-se com os profetas um novo tipo de religião de natureza ética e política, e que entendia as relações dos homens com Deus, tem que passar pelas relações dos homens uns com os outros. Essa é uma crítica que nós espíritas recebemos muito, nós espíritas progressistas, porque as pessoas dizem que não se pode falar de política e espiritismo. Tanto que a Dora está agora lançando pela editora Comênios um livro que é justamente sobre as questões políticas, com vários autores, e ela é uma das organizadoras. Então, pode sim falar, pode e deve falar sobre política, e nós estamos aqui engajados nisso. Então, vamos lá, voltando aqui. Abomino e desprezo vossas celebrações solenes. Corra, porém, a justiça como um ribeiro impetuoso. Isso aqui é um versículo que ele traz, que o Rubem Alves destaca aqui nesse livro. As autoridades, por razões óbvias, os detestavam, acusando de traidores e denunciando a sua pregação como contrária aos interesses nacionais. Foram proibidos de falar, perseguidos e mortos. E enquanto lutavam com o poder estatal, de um lado, confrontavam-se com representantes da religião oficial. Parecia-se que sua religião protegida pelo Estado só podia estar a serviço dele. Sua denúncia profética, assim, se dirigia não apenas àqueles que efetivamente oprimiam os fracos, como também àqueles que sacralizavam e justificavam a opressão, envolvendo-a na áurea de aprovação divina. Então, isso me lembra o seguinte: foi muito importante que nessas manifestações nós tivemos a palavra de várias lideranças sobre a questão do Fora Bolsonaro, né? As pessoas apoiaram esse momento, e então teve um momento interreligioso lá, e isso é muito importante justamente para não justificar a opressão. Foi assim que cerca de 2.500 anos antes que qualquer pessoa dissesse que a religião é o ópio do povo, eles perceberam que até mesmo os nomes de Deus e os símbolos sagrados podem ser usados pelos interesses da opressão, e acusaram os sacerdotes de enganadores do povo e falsos profetas de pregadores. Eles enganavam o meu povo, dizendo que tudo vai bem quando nada vai bem. Pretendem esconder as rachaduras na parede com uma mão de cal.
Eu não sei o que é exemplo, tá? Depois vocês me digam que eu não sei. Capítulo 13, versículo 10. Em oposição a essa falsa religião que sacralizava o presente, eles teceram com as dores, tristezas e esperanças do povo visões de uma terra sem males, uma utopia, o reino de Deus em que as armas seriam transformadas em arados, a harmonia com a natureza seria restabelecida, ainda estamos lutando com isso. Os lugares secos e desolados se converteriam em mananciais de águas, os poderosos seriam destronados e a terra devolvida como herança aos mansos, fracos, pobres e oprimidos. É provável que os profetas tenham sido os primeiros a compreender a ambivalência da religião. Ela se presta a objetivos opostos, tudo dependendo daqueles que a manipulam como símbolos sagrados. Ela pode ser usada para iluminar ou para cegar, para fazer voar ou para paralisar, para dar coragem ou para atemorizar, para libertar ou para escravizar. Daí a necessidade de separar o Deus em cujo nome falavam, que era o Deus dos oprimidos, e despertava a esperança e apontava para um novo futuro, dos ídolos dos opressores, que é o que ainda acontece, que tornam as pessoas gordas, pesadas, satisfeitas consigo mesmo, enraizadas em sua injustiça e cegas para o julgamento divino que se aproximava. Aqui esse gordas era da época do Rubem Alves, não estamos falando nada de gordofobia, inclusive, porque eu sou uma representante, eu sou uma pessoa que está no movimento Corpo Livre, né? Então, vamos lá. Mas essa lição foi esquecida. A memória do Deus dos oprimidos se perdeu. Não é difícil compreender por quê. Visões semelhantes às suas só aparecem em meio aos pobres e os fracos. E os pobres e fracos vão de derrota em derrota. Quem preservaria suas memórias? Quem acolheria suas denúncias? Quem registraria suas queixas? Não se pode esperar tanta generosidade dos vencedores. Isso me lembra o Paz e Bem de sexta-feira passada do Mauro Lopes, quando ele fala da espiritualidade do esquerdo e fala de todas as nossas derrotas. Pessoalmente, eu encaro como aprendizados, né, nessa luta, mas vamos lá. Mas sem, claro, desdizer o mal, quem sou eu, de forma alguma. Vamos lá. Aí ele vai dizer assim, o que restou como história foram os relatos que a religião triunfante, mãos dadas com os conquistadores, fez de si mesma e daqueles que foram esmagados. E assim, em nossa memória, restou apenas a religião dos fortes, dos vencedores, justamente a que os profetas denunciavam. Quanto à religião dos profetas, ela continua emergindo aqui e ali, mas aqueles que empunharam suas esperanças foram derrotados. E para efeitos práticos, foi como se tal religião nunca tivesse existido. As evidências, assim, pareciam se ajuntar para levar à conclusão de que a religião nada mais é do que alienação, narcótico ou ilusão. Foi então que uma série de fatores coincidentes permitiu que se reconstruísse a perdida visão profética da religião como instrumento de libertação dos oprimidos. Primeiro, o desenvolvimento da ciência histórica, que tornou possível a recuperação de fragmentos do passado, num esforço para se penetrar atrás da cortina das interpretações que os vitoriosos haviam erigido. Isso me lembra o seguinte, se você não viu o curso Canudos e Jesus Histórico, aqui do canal Paz e Bem, do professor Pedro Lima Vasconcelos, que fala desse outro lado que a história não conta, passe por lá na playlist e dê uma olhada. Vamos lá, voltando ao Rubem Alves. E lá foram encontrados com frequência revolucionários que falavam em nome de Deus e em nome dos pobres. Não importa que tivessem na mão espada, como Thomas Munzer, anabatista, líder de camponeses do século XVI, ou que se valessem apenas do poder do exemplo e da não violência, como foi São Francisco de Assis, gente. Por isso que eu trouxe esse texto também, Paz e Bem aqui para a gente. Depois, o desenvolvimento da arte da interpretação que permitia vislumbrar, através do discurso dos vitoriosos, a verdade acerca dos vencidos, arte de interpretação, para nossos objetivos, basta saber que o que Antônio fala acerca de Pedro contém mais informações acerca de Antônio do que acerca de Pedro. É aquele ditado, né? Quem fala do outro diz mais sobre si mesmo. Assim, muito embora os derrotados tivessem deixado poucos documentos sobre si mesmos, nos próprios documentos vitoriosos, a verdade estava escondida.
como negativo de uma fotografia, como cor complementar, como um oposto. O Rubem Alves é tão poético, né? Aquilo que os opressores denunciam nos oprimidos não é a verdade dos oprimidos, mas o que os opressores temem. Assim, quando as versões oficiais justificadoras dos massacres dos movimentos revolucionários de camponeses os descreviam como fanáticos, lunáticos, anárquicos, revela-se em que medida os trabalhadores da enxada e pé do chão questionavam a ordem da dominação. É o que acontece com a gente agora. E a história do Brasil apresenta muitos exemplos destes movimentos denominados messiânicos. Messiânicos? Ele fala que sim. Esperavam um Messias, um representante de Deus para exercer o poder e estabelecer uma sociedade justa sobre a face da terra. Ao mesmo tempo, se elaborou uma ciência nova que recebeu o nome de Sociologia do Conhecimento. Seu ponto de partida é extremamente simples. Ela constata que a maneira pela qual pensamos é condicionada pela textura social de nossas vidas. Certo dia eu estava engraxando os sapatos numa praça. O garoto engraxate viu um homem que se aproximava e comentou: lá vem um freguês. Perguntei: é seu conhecido? A resposta foi não. Então, como é que você sabe que ele é um freguês? Ao que ele respondeu: o senhor não olhou para os sapatos dele? É assim, os olhos do engraxate e o seu pensamento, dos engraxates e seu pensamento, seguem caminhos do seu trabalho. Seu mundo talvez se divida entre as pessoas calçadas e as pessoas descalças, né? Eu soube, ainda faz pouco tempo, que os escravos propositalmente eram colocados descalços nesse simbolismo de poder. Então, e as pessoas calçadas se classificam em pessoas que usam sapatos engraxáveis e outras que usam sandália havaiana, alpargata, sapato de camurça e assim por diante, sapatênis. Em seu ponto extremo, essa linha de pensamento, sapatênis fio que custa a gente, em seu ponto extremo, essa linha de pensamento nos levaria à conclusão de que os poderosos pensam diferentemente daqueles que não têm poder. O mundo dos felizes é diferente dos mundos infelizes. Wittgenstein. Não é verdade que toda sociedade tem uma classe dominante e uma classe dominada? Uma classe que pode, outra que não pode, uma classe forte, uma classe fraca? Até mesmo as crianças e os velhos sabem disso, especialmente as crianças e os velhos, que é o que nós estamos vivendo. E também os migrantes, e os camponeses assolados pela seca, e os doentes que morrem sem atendimento médico, óbito também é alto. E assim por diante. A conclusão que se segue necessariamente é que os sonhos dos poderosos têm de ser diferentes dos sonhos dos oprimidos. E a gente sabe disso. E também suas religiões. Os poderosos moram em oásis. Seu poder lhe abre as avenidas largas para o bem-estar, a segurança, a tranquilidade, a prosperidade, o lucro e a saúde. O futuro? Os fortes não querem mudança. Que o futuro seja uma continuação do presente. E como se perpetua o presente? Primeiro, pelo uso da força. Aliás, o que tinha de choque no sábado para uma manifestação extremamente pacífica era algo impressionante. Eles subiam a Augusta, estavam nas pontas da Paulista, era uma coisa bastante impressionante. Constroem-se fortalezas. Depois é necessário que tanto dominadores como dominados aceitem, então, a situação como legítima. Riqueza pela vontade de Deus, pobreza pela vontade de Deus. Tudo se reveste com a aura de sagrado. E já sabemos que coisas sagradas são intocáveis. Elas exigem reverência e submissão, que é o que nós não fazemos aqui no canal Paz e Bem, independente de quaisquer considerações utilitárias. O sagrado está destinado à eternidade, bem como o mundo do poder que ele envolve. É por isso que nos templos se encontram bandeiras e rituais de ação de graça são celebrados pelo triunfo dos que venceram. Bom, vocês sabem que no multiverso espírita nós não sacralizamos as coisas, justamente nós tentamos, principalmente entre os progressistas, construir um espiritismo crítico, onde tudo é revisado, é debatido e conversado. Vamos lá. Com os dominados a situação é diferente. Não habitam os oásis, mas os desertos. Sem poder, sem segurança, sem tranquilidade, de um lado para o outro, sem raízes, sem terra, sem casa e sem trabalho. Sua condição é de humilhação, doença, morte prematura. Espera aí, gente. Deixa eu respirar.
E o futuro? Os fracos exigem mudança, se não com sua voz, por medo, pelo menos em seus sonhos. O sofrimento prepara a alma para a visão. Buber. E dos pobres e oprimidos brotam as esperanças, tal como aconteceu com os profetas hebreus. A gente tem esperança, a gente vai para a rua, a gente luta, de um futuro em que eles herdarão a terra. Encontramos-nos assim no mundo dos profetas, em que a religião aparece com toda a sua ambivalência política. Os sonhos dos poderosos eternizam o presente e exorcizam o futuro novo. Os sonhos dos oprimidos exigem a dissolução do presente para que o futuro seja a realização do reino de Deus, não importa o nome que se lhe dê. É irônico, mas essa conclusão escandaliza tanto a gregos quanto troianos. De um lado, aqueles que se horrorizam com a afirmação de Marx de que a religião é o ópio do povo, se horrorizam agora com a possibilidade de que talvez ela não o seja. Teria sido melhor que Marx estivesse certo, porque assim os detentores do poder não teriam de se preocupar com os profetas de suas esperanças. Mas, por outro lado, são os próprios marxistas que não podem esconder sua perplexidade. Isso porque, na eventualidade de que as religiões possam revolucionar a realidade, terão de admitir que os fantasmas superestruturais podem se encarnar e fazer história. Um fascinante estudo desse assunto se encontra no artigo de Paul Mannheim, intitulado A Mentalidade Utópica, em que ele analisa a maneira como o desejo e a imaginação incidem sobre os fatores materiais para determinar a política. Contrariamente àqueles que pensam que a ação é sempre o efeito de uma causa material que a antecede, Mannheim sugere que aquilo que caracteriza propriamente a política como atividade humana é a capacidade que têm os homens para imaginar utopias e organizar o seu comportamento como uma tática para realizá-las. O que são utopias? Realidades, de alguma forma. Isso é bonito, né? Como o próprio nome está indicando, utopias se referem a algo que não se encontra em lugar algum, do grego ou, não, mas topos, lugar. Como surgem elas? Cairão do ar? Não. São as classes sociais oprimidas que, não encontrando satisfação para seus desejos em sua utopia, emigram pela imaginação para uma terra inexistente, onde suas aspirações se realizarão. Sua atividade política se torna, então, peregrinação na direção da terra prometida, construção do mundo que ainda não existe. Por isso nós estamos aqui, no Paz e Bem, nessa utopia, nessa construção, chegando a 40 mil, venham conosco. Foi isso que ocorreu para os camponeses anabatistas do século XVI. Movidos por um profundo fervor religioso, iniciaram um movimento revolucionário para a construção de uma nova ordem social de acordo com a vontade de Deus. Deles, as memórias foram poucas. Nem mesmo Marx lembrou desses ancestrais do proletariado. Esquecimento compreensível. As memórias dos derrotados desaparecem com facilidade. Pois é. Agora, ainda bem que a gente tem vídeo, né? A gente fica tudo em vídeo gravado aí, para a gente poder ver. Mas Engels lhe fez justiça. Mais do que isso, acreditou encontrar fermento semelhante dentro da mesma comunidade cristã primitiva. Bem possível. Não era ela formada por grupos destituídos do poder? E não sofreram eles todo tipo de perseguição? Não é de se espantar, portanto, que um de seus textos sagrados, o Apocalipse, tenha falado sobre a esperança de uma revolução total no cosmos, em que todas as potências do mal, incluindo o Estado, seriam destruídas. Permanece, contudo, um problema, porque essa descrição que fazemos de religião dos pobres e oprimidos parece não corresponder à realidade. É raro vê-los envolvidos com qualquer coisa que se pareça com a religião dos profetas. Parece que eles se sentem mais à vontade na companhia do mágico, do curandeiro, do milagreiro, tratando de resolver os problemas do seu dia a dia sem muita esperança, sabendo que as coisas são o que são pelos decretos insondáveis da vontade de Deus, sendo mais garantido acreditar que os pobres herdarão os céus que herdarão a terra.
Aqui voltamos à sociologia do conhecimento. Existirá alguma outra alternativa para aqueles que diariamente experimentam a impotência? Não será só a falta de poder que os leva a empurrar suas esperanças para o outro mundo? Aqui eu respondo por mim, né? Não, não. Se isso for verdade, o que se poderia esperar de uma situação em que os pobres e oprimidos descobrem sua força? Parece que quando tal fato acontece, eles se atrevem a transformar seus sonhos em realidade, fazendo descer o paraíso dos céus à terra. Colocam no horizonte e iniciam sua marcha, e é então que começam a aparecer os mártires. Se a religião fosse o ópio do povo, teríamos o Estado e o poder econômico ao seu lado, protegendo-a como aliada. Mas os mártires têm aparecido. Gandhi, Martin Luther King, Oscar Romero e muitos outros. Líderes religiosos são intimados, perseguidos, ameaçados, expulsos e presos. A gente tem visto isso, inclusive com o padre Júlio Lancelotti. Isso não aconteceria se fossem aliados do poder, testemunhos de significação política da religião profética, expressão das dores e das esperanças dos que não têm poder. Ópio do povo pode ser, mas não aqui. Em meio a mártires e profetas, Deus é o protesto e o poder dos oprimidos. Isso é muito lindo. Deus é o protesto e o poder dos oprimidos. E aqui estamos nós. Gente, muito obrigada. Acho que esse Faz Bem já ficou até longo, mas é muito lindo esse texto do Rubem Alves. Deixem seus comentários, seus likes. Tem Caminhos do Espiritismo e segue toda a programação do Paz e Bem. Um beijo no coração. Paz e bem, gente. Paz e bem.